poderia ter um cara assim, Mi1, Mi2, Mi3, Mi4. Né? Aqui eu estou com H1 no Mi1, eu poderia ter Mi1, 1, Mi1. E atuando com H2 no Mi1, eu peguei Mi1, 2, Mi1. Então, o meu vetor Mi1 seria um cara assim, Mi1, 1, Mi1, 2. Tá? Aqui no Mi2, por exemplo, se eu atuar com H1, eu vou ter Mi2, 1, Mi2. E aqui, Mi2, 2, Mi2. Você vê que o vetor peso Mi2, ele é um cara assim, Mi2, 1, Mi2, 2. Pode ter alguma coisa a ver com esse, ou pode não ter nada a ver. É a mesma coisa para esse e para esse. Então tem a possibilidade de cada um deles ser descrito por um par, né, ordenado diferente do outro, sem problema nenhum. Essa possibilidade existe. Assim como também existe a possibilidade de dois desses caras aqui coincidirem, por exemplo. Aí você tem que ter um índice a mais para separar um do outro, indicar a degenerescência, certo? Então você usa H1 e H2 para indexar esses caras, né? Quando todos eles forem diferentes, você está na situação que é uma mecânica quântica, a gente chama de um conjunto completo de operadores comutantes, né? Ou seja, os autovalores deles são suficientes para identificar de maneira única cada vetor base. É só uma relação para cada outro valor. Aí não tem degenerescência, né? Mas também pode haver degenerescência. Nesse caso, por exemplo, se Mi1 fosse igual a Mi2, então Mi21 seria igual a Mi1, Mi22 seria igual a Mi12. Né? Você teria que dizer, esse é o vetor Mi1 índice 1, esse é o vetor Mi1 índice 2. Né? São dois vetores diferentes, você vai ter que escolher ortogonais, etc. E tal. E daí a nossa relação de ortogonalidade incluir o índice de degenerescência também. Certo? Então, olha só. Será que tem alguma restrição sobre esses autovalores aqui? Que os Hs podem assumir, né? Podem ter? A restrição é a seguinte, né? Se eu pegar H-alfa, né, e atuar com H-alfa no IL, lembra quem é o H-alfa? Né? 2 alfa escalar H sobre alfa 2. Né? Então, isso aqui dá 2 alfa escalar H sobre alfa 2 em L, não é isso? Se eu usar a definição de eu sei que esse cara é autovetor do HI, né, com o valor Mi, isso vai simplesmente dar 2 alfa escalar Mi sobre alfa 2 Mi L. Né? Só que o que eu sei do H-alfa é o seguinte: o H-alfa faz parte lá daquela subálgebra do S2, né? Associada com a raiz alfa. Eu aprendi que os autovalores do H-alfa têm que ser inteiros. Portanto, né, se 2 alfa escalar Mi sobre alfa 2 é um autovalor do H-alfa, como eu acabei de mostrar, né, então 2 alfa escalar Mi sobre alfa 2 é inteiro. Certo? Então, essa é a única restrição que a gente tem sobre um vetor de peso. Seja ele qual for, o produto escalar dele com uma raiz genérica, que é alfa uma raiz genérica, né?
2 alfa escalar i sobre alfa 2 tem que ser um inteiro. Seja quem for o alfa. Então, se você quer identificar um cara como um peso, você tem que testar ele com todas as raízes. Aí vocês já viram que a gente tem um atalho, né, para esse troço. Como qualquer raiz pode ser escrita como combinação linear de raízes simples, vai bastar testar esse cara com as raízes simples. Tá certo? Eu estou antecipando aqui um negócio. Tá? Então isso aqui é uma restrição sobre os pesos. Legal. A gente está no ponto bom para dar um exemplo, né, de paralisar a história aqui. Né? Então, o livro já teve bastante conteúdo. Né? Então, olha só. Vamos dar um exemplo. Né? Nosso exemplo vai ser em cima da representação adjunta. Tá? Nós vamos identificar essa estrutura de pesos na representação adjunta. Tá? Então, a representação adjunta, né, ela tem quantos vetores base? Vamos refrasear. Qual a dimensão da representação adjunta do verso 3? A adjunta tem dimensão 8. Se ela tem dimensão 8, né, significa que são matrizes 8 por 8 agindo no espaço vetorial 8-dimensional, não é isso? Portanto, eu preciso de 8 vetores linearmente independentes. Né? Esses vetores, eles estão em correspondência 1 a 1. Né? A igual a 1 é 8, né? Com os TAs. Vai chamar assim. Nós vamos propor uma ação que vocês vão ver que vai coincidir com a ação da representação adjunta. Tá certo? Então, olha só, eu estou montando essa representação, não estou deduzindo isso. Estou propondo isso, tá? Proposta. A ação de TA em TP, tá? Você pode encarar o TA como sendo um vetor. Eu estou indicando dessa maneira porque fica muito mais fácil a gente visualizar as coisas usando essa notação. Tá? Deixa eu até fazer isso aqui. Pronto. Né? Definir isso. Né? Então, a ação do TA sobre o TP, eu vou indicar assim, IFADC, DC. Certo? Propondo isso. Eu estou propondo isso e vou identificar essa coisa que está aí com a representação adjunta, tá certo? Que a gente já conhece. A gente já sabe o que são as matrizes que representam os geradores na representação adjunta. Elas são montadas a partir das constantes de estrutura, né? A gente já aprendeu isso. Né? Então, isso aqui eu estou propondo que a ação dos geradores sobre esses vetores base seja dessa forma. Né? Então, aqui é claro que eu tenho um produto escalar, né? Dizendo que esses caras são ortonormais, né? De modo que se eu fizer isso aqui, ó, TC e ATD, né? Isso eu sei que vai me dar aí FADC. Certo? Isso aqui é igual a menos IFACD. Né?
que é exatamente aquele x' A componente BC. Componente CD. Vocês lembram quando a gente falou da representação adjunta? A gente chegou à conclusão que os geradores na representação adjunta eram dados pelas próprias constantes de estrutura. Certo? Então, eu acabei de mostrar para vocês o seguinte: eu estou propondo aqui a ação dos operadores lineares sobre um certo espaço vetorial dessa maneira. As matrizes que representam esses operadores são exatamente as matrizes que representam os geradores do SO3. Vamos lá, vamos abrir a boca. Fala o que está errado. Isso é um exemplo. Estou propondo uma representação. Eu já estou entregando a representação para vocês. Certo? A representação é assim. Só que a diferença é que agora eu estou entregando a representação a partir do espaço vetorial. Antes eu entreguei a representação a partir das matrizes. Então nem falei nada do espaço vetorial. Agora eu estou falando do espaço vetorial. Por que eu estou fazendo isso? Porque me interessa essa discussão de pesos. Certo? Então eu estou definindo, olha só, definir, né? Se vocês quiserem, vocês podem substituir isso aqui, ó. Lá na mesma. Certo? A gente só está botando PB e PC porque tem uma analogia muito forte, né, com o próprio computador, mais tarde, vocês vão ver. Né? Então eu estou dizendo que a definição desses operadores lineares, que é atuando nos vetores base do espaço, é isso aqui, ó. E FABC vai ser uma combinação linear dos caras do espaço. Essa combinação linear é dada pelas constantes de estrutura. Tá? Se eu calcular a matriz que representa o TA, é isso aqui, ó, são os limites que a gente faz. A gente está acostumado a ser frequente, mas isso é da álgebra linear também. Só tomar o produto escalar. Né? Você toma o produto escalar, aqui você vai ter uma delta, né, vamos dizer assim, e aí você termina com as constantes que estão aparecendo lá, IFABC. Mas isso daqui é a componente CB do gerador XA, que a gente já tinha visto antes, quando a gente falou da representação adjunta. Então, o que eu acabei de construir aí é exatamente a mesma construção que eu tinha lá anteriormente, sem tirar nem pôr. Só que construindo uma outra linguagem, mostrando uma ação proposta desses geradores sobre os vetores base. Tá certo? Olha só. Vamos pensar agora numa mudança de base. Eu vou mudar para uma base que é alfa, que é S alfa A, S. Esse S não é qualquer S, não. É exatamente aquele S que mandava dos geradores para os operadores escada. Tá certo? Os novos vetores de base eu estou usando a mesma notação dos operadores escada. Tá certo? Então, olha só, o que acontece? Né? O H1 eu vou chamar de T3 e o H2 eu vou chamar de T8. Certo? São 8 vetores. Né? Agora, aqui, né, esse alfa e A variam de 1 até 6. Então, na minha base tem 8 vetores, aqui, ó, 1, 2 e ali os outros 6. Né? Tendo feito essa mudança de base, aí eu espero que seja fácil de dizer o seguinte: se eu aplicar HI em cima do HJ, quanto é que dá? Por exemplo,
Né? Se eu aplicasse aqui P3 em cima do P8, né? Estava zero. Exatamente isso. Porque aí eu tenho que ver as constantes de estrutura. Como P3 comuta com P8, né? As constantes de estrutura são zero. Isso aqui dá zero. Né? Se eu aplicar o HI em cima do E-alfa, né? O que vai dar isso? Isso vai dar exatamente alfa I de alfa. Certo? Só você lembrar que o E-alfa é essa combinação linear. Então o HI vai passar por cima dos coeficientes, vai atuar aqui, tem os FABCs. Os FABCs vão ser exatamente as matrizes que a gente vai diagonalizando, que diagonalizou lá atrás. E o resultado da diagonalização delas vai ser esses termos diagonais que foram as raízes. Foi a origem das raízes. Certo? Então, HI atuando em alfa vai dar alfa I alfa. Portanto, esses caras aqui são autovetores do HI, certo? Com autovalores que são exatamente as raízes. Mas os autovalores dos HIs não eram os pesos, portanto, os pesos da representação de Júpiter são as raízes. Certo? Quais são os mis? Aí agora a gente tem um exemplo bem concreto, né? Daquilo que a gente estava falando lá. Quais são as raízes? Tem 6 raízes completamente diferentes entre si. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, né? Assim por diante. Então, eu tenho 6 vetores desses. Tá certo? Se eu quisesse, eu podia indexar esses vetores assim, por alfa, né? E L. Tá certo? Eu preciso de L? Não, não preciso. Porque todos os alfas são linearmente independentes. A notação está boa. Alfa com E alfa, do mesmo jeito que A com EA, com TA. Né? Cada um desses corresponde a uma raiz. Então, você vai ter H1 alfa, vai ser alfa 1, alfa, H2 alfa, alfa 2, alfa. Se tiver um beta, você vai ter H1, beta, beta 1, beta, H2, beta, beta 2, beta. Então essa aqui me dá uma raiz alfa igual a alfa 1, alfa 2. Essa aqui me dá uma raiz beta igual a beta 1, beta 2. Assim por diante. Todas as 6 raízes dessa vez também. Mas a base tem dimensão 8. Tem que ter 8 vetores. Não posso ter só 6. Cadê os outros 2? Os outros 2 estão aqui, ó. Né? Aqui eu sei o seguinte, H1, né? Atuando no H1 dá 0. H2 atuando no H1 também dá 0. Então eu tenho um peso aqui que não é uma raiz, que é 0, 0. As raízes não podem ser assim, 0, 0. Né? Aqui eu também tenho, olha, H1 atuando no H2 dá 0, e o H2 atuando no H2 também dá 0. Então eu tenho outro peso, que é 0, 0, associado com outro vetor diferente, né? Portanto, esse cara é degenerado. Então existe uma degenerescência. O peso 0, 0 é 2 vezes degenerado. Os outros pesos não. Está mais claro isso? Acho que está de bom não. Eu gostaria. Né? Seguir em frente. Na aula que vem, né, nós vamos continuar nosso estudo de pesos.
vamos definir uma base de pesos, chamados de pesos fundamentais, certo? Esses pesos fundamentais vão ser os pesos que vão especificar as representações irredutíveis do SO3. Então, a gente vai começar a ver por onde que a gente tem um critério para montar uma representação irredutível. Tá certo? Beleza.